conversar com vocês um pouco sobre o transtorno do espectro do autismo. Queria começar falando pela definição, né? A palavra transtorno ela é um pouco diferente da palavra doença. Na doença, além dos sinais clínicos e sintomas, a pessoa pode facilitar o diagnóstico através de exames, tanto de imagem como laboratoriais e o eletroencefalograma. Dos transtornos mentais, inclusive no autismo, a gente não tem nenhum exame que possa comprovar ou negar a existência desse transtorno. Então, é um diagnóstico que é inteiramente comportamental. Alguns sintomas relacionados com autismo desde a primeira infância já são no bebê pequeno, quando ele, ao mamar, não faz contato ocular com a mãe. Uma criança que é muito passiva, que não procura o contato com o outro, como também uma criança que é muito irritada, muito agitada, muito nervosa. Os problemas de sono, eles estão em quase todos os estadios do desenvolvimento nas crianças. Uma pessoa que é um pouquinho já no avançar da idade, um pré-escolar, eles apresentam muitos movimentos repetitivos, as famosas estereotipias. São movimentos repetitivos com as mãos, eles podem ser também movimentos giratórios, de girar, andar na ponta do pé. Tem a famosa ecolalia, que são barulhos repetitivos que a criança fica emitindo o tempo todo. E interesses restritos, como por exemplo, objetos que rodam. Tem criança que não dá uma brincadeira funcional com o carrinho, simplesmente vira o carrinho ponta cabeça, só para brincar com a rodinha. Tem crianças que se maravilham com o giro do ventilador, crianças que gostam de brincar só com coisas que giram, tipo bolinha, e não dão aquela brincadeira funcional imaginativa. Quando o autista, que era uma criança, passa para a adolescência, os principais problemas são de socialização. Contato ocular é muito importante, são pessoas que não fazem muito contato ocular, geralmente preferem estar isoladas, têm dificuldade em entender o sentido literal, o que tem por trás do sentido literal das palavras. São pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em entender a dinâmica social. O problema de sono também é muito comum na adolescência e na idade adulta. Pessoas com autismo também elas têm interesses restritos. Por exemplo, tem crianças que a uma curta idade já aprendem o ABC, aprendem os números, quando o cérebro delas ainda não está pronto para aprender números e letras. Porém, elas não é que saibam ler, elas ficam repetindo isso de uma forma estereotipada. Então, o transtorno do espectro do autismo ele existe na raça humana desde sempre. Hoje, o índice de autismo tem aumentado por diversos fatores. Um é que as UTIs neonatais hoje fazem que as crianças com menos idade gestacional elas sobrevivam, sempre à custa de um transtorno do neurodesenvolvimento. Também é muito comum hoje em dia que mães que ainda não sabem que estão grávidas, que fazem uso de substâncias como álcool, tabaco, qualquer outra droga, isso traga prejuízo para crianças, onde um deles é o transtorno do espectro do autismo. Entre outros fatores estão a idade dos pais. Pessoas que têm filhos em uma idade muito jovem, antes dos 20 anos, assim como pessoas que têm filhos depois dos 40 anos, o índice de autismo também aumenta nesse tipo de população. Em relação ao tratamento, o tratamento é principalmente psicoterápico. A gente conta com a fonoaudiologia para melhorar a fala e comunicação, a terapia ocupacional que também melhora a comunicação, atenção e funções executivas, a psicopedagogia que ajuda com os problemas escolares e a psicologia que ajuda na parte comportamental. Hoje a gente conta com um arsenal terapêutico bem grande, onde o principal dentro dessas terapias é a terapia ABA. ABA é uma sigla em inglês que quer dizer Análise do Comportamento Aplicado. E hoje é a terapia que traz maior fator de impacto em relação à melhora da criança no futuro. Também a gente conta com terapia medicamentosa, porém a medicação não serve para tratar a doença em si. A gente trata sintomas associados ao autismo, como por exemplo, dificuldade no sono, irritabilidade, agressividade, nervosismo, comportamento repetitivo. Então, a medicação aliada à terapia, ela produz um efeito muito bom na vida dessa pessoa e vai produzir que seja um adulto funcional. Em relação a adultos, a gente sempre conviveu com pessoas adultas que têm autismo. Porém, antigamente eram chamados de outra forma, como por exemplo de
esquisitos, né? Então são pessoas que geralmente não conversam com todos os colegas de trabalho, são pessoas que trabalham muito bem, mas que nunca foram a uma festa da firma, por exemplo, que têm hábitos repetitivos, como por exemplo, fazer o mesmo trajeto de carro, sentar na mesma cadeira, e são pessoas que quando se altera a rotina dele, mesmo eles tendo uma comunicação muito boa, eles geralmente perdem um pouco a calma. Então é isso que eu poderia falar sobre o transtorno do espectro do autismo.